Bom dia a todos, a graça e a paz de Deus esteja em nossos corações. Amém? A paz que excede todo entendimento. E a graça que é um favor imerecido. Seja com todos nós nessa manhã. E todos que vão, de alguma forma, também assistir pela YouTube esse conteúdo. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 8. Estamos numa jornada no livro de Atos, fazendo a exposição desse livro, que é um livro histórico, é um livro que conta a história daquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar através de sua igreja, através dos seus discípulos, com a direção e a capacitação do Espírito Santo. Uma história muito bonita que começa em Jerusalém, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, um pouco antes da ascensão de Jesus. As últimas palavras de Jesus foi: vão por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em Marcos, a versão em Mateus, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a versão em Atos é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Portanto, esse versículo é o esboço do livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico e o seu esboço está numa sequência geográfica. À medida que a igreja vai avançando, Lucas, que é o escritor, é um médico amado, que escreve também o Evangelho. Considerando o Evangelho e o livro de Atos, muitos acham que é um livro só em 2 volumes e é o maior conteúdo descrito no Novo Testamento. Chegamos então ao capítulo 8. Temos aqui muitas situações de perseguição antes, e nós vemos aqui que ainda cresce ainda mais. Capítulo 7, mensagem de Estevão. Capítulo 7 termina com o martírio, o primeiro mártir da Bíblia, do Novo Testamento, o primeiro mártir da igreja, Estevão. Estevão, ele prega e ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento. Então, para quem ainda não leu todo o Antigo Testamento, a dica é ler o capítulo 7. E o capítulo 7 é o resumo do Antigo Testamento. Então, com muita propriedade e de cor, né, ele citou várias histórias do Antigo Testamento, os contextos históricos ali e tal, de cor, né? Sendo até numa plateia, até num auditório contrário, adverso, e ele pregou com autoridade, e as pessoas ficaram mais enfurecidas ainda, principalmente os saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E logo depois que Jesus sobe aos céus, a mensagem dos apóstolos é a mensagem sobre a ressurreição de Jesus. Como, por exemplo, quando o aleijado da Porta Formosa, lá do apêndice de Salomão, é curado e tentam reputar essa ação, esse milagre a Pedro e João. Pedro fala assim: não fomos nós, foi Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, os fariseus, os saduceus, que não acreditavam nem em anjos e nem na ressurreição, eles ficam enfurecidos e eles, então, contaminam a multidão. E então Estevão é apedrejado. Começa o capítulo 8. Começa o capítulo 8 de forma muito inusitada. Veja aí no versículo 1 que diz que começa o quê? Saulo está consentindo, está aprovando, está colaborando de certa forma com a morte de Estevão, né? E aí nós temos na sequência do texto, quando então Jesus ele vai quando os discípulos aqui, então, eles têm essa situação, algumas pessoas procuram dar um enterro, né, para Estevão, e vai dizer assim, no versículo 2, naquele dia em diante, a igreja em Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição.
uma grande perseguição. O inimigo está enfurecido, está esperneando. Porque muitas pessoas estão se convertendo a Jesus, se convertendo ao Evangelho. O número cada vez mais crescente. Até então, a nível numérico, se consegue mensurar 5 mil, 3 mil, 8 mil. Depois, o Senhor vai acrescentando a cada dia aqueles que vão sendo salvos, e sacerdotes obedecendo à fé, e a coisa vai crescendo, uma bola de neve vai se formando, e as pessoas vão comentando nas praças, nas ruas, no barbeiro, no comércio, em todo momento, em toda circunstância, os cristãos estão proclamando o Evangelho. Mas os estudiosos dizem que do capítulo 1 até esse momento, passa-se muitos anos. Quando nós lemos, nós precisamos estar atentos a que as histórias da Bíblia não acontecem do dia para o outro. Né? Aqui se passaram alguns anos. Alguns vão dizer até 20 anos se passaram. O que acontece aqui? A igreja havia obedecido parte de Atos 1:8, mas não a totalidade. Lembrando que Atos 1:8, ele é, no texto original, não uma sequência onde você tem um alcance geográfico no epicentro e depois vai para o círculo próximo e depois ainda vai, depois que alcançou o primeiro círculo, vai para o outro círculo, como se fosse anéis, né? Aonde vai se alcançando. Não. Existe no texto de Atos 1:8 uma simultaneidade, uma concomitância, ao mesmo tempo. Então, qual que era a ideia? O que Jesus tinha dito? O que Jesus pediu para fazer? Vocês vão receber a capacitação. De quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É como se o próprio Deus estivesse com ele, sim, o Espírito Santo. E o Espírito Santo ia capacitá-los. E o Espírito Santo começa com uma capacitação extraordinária. Logo no começo, no início da igreja, na inauguração da igreja, a igreja é inaugurada em alto estilo, para muita gente. Não é um movimento que começa assim, não. Se você for ver, sim, o ensinamento de Jesus vem para os 12, 3 anos de investimento, e olha, 3 anos de investimento em tempo integral, estando aos pés do maior de todos os mestres, o mestre por excelência, equivale a muitos anos de ensinamento. Equivale a pós-doutorado, né? Porque eles aprenderam na prática, aprenderam até com o silêncio de Jesus. Eles aprenderam o quê? Sobre o reino de Deus. E agora, capacitados pelo Espírito Santo, então, eles estão avançando, a igreja está tendo vitória, a igreja não está ganhando de 1-0, não está tendo empate, não. A igreja está ganhando de goleada. A igreja é o conjunto de ações que o Espírito Santo vai conduzindo, e a inauguração com línguas internacionais, não são línguas estranhas, são línguas internacionais, e a igreja é inaugurada em alto estilo, e a igreja vai vencendo, vai ganhando, vencendo vem Jesus, e a igreja vai avançando, e o inimigo vai tentando fazer alguma coisa, cada vez que ele tenta fazer uma coisa, ele cai por terra, ele tenta então, perseguição externa, cai por terra, tenta perseguir os líderes. E os líderes se saem muito bem. O anjo liberta Pedro da prisão. Eles vão lá diante do Sinédrio e falam com tanta autoridade que eles ficam atônitos. Falam assim, mas aonde que eles têm esse conhecimento? Aonde que eles vieram essas palavras? E um disse, não, eles são discípulos de Jesus. A fonte está em Jesus. Não tem como negar. E a igreja vai avançando. O inimigo, então, no capítulo 5, introduz um casal. E aquele casal, de forma muito sutil, eles veem que Barnabé foi colocado em destaque, porque Barnabé vendeu tudo e colocou aos pés dos discípulos, e outras pessoas estão fazendo, e Barnabé é condecorado, entre aspas, ele é notificado, ele é destacado ali, Barnabé, e eles querem ter o mesmo destaque, a mesma fama, talvez, e eles entram na fila errada.
Como assim entram na fila errada? Eles entram na fila da doação em parte. Mas eles haviam dito que iam doar tudo. Não teria problema se doasse em parte? Nenhum problema. O problema foi que eles mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Deus revela a Pedro. Pedro então pergunta a Ananias: você fez isso? Não, não fiz isso. Ah, é? Caiu morto. Quem matou foi Deus. Vem a esposa. Não, é isso mesmo. Caiu morto. Há um respeito, há um temor. As pessoas que não querem seriedade com Deus não querem se juntar a esse grupo. Porque eles falam, a coisa é séria. Não é de qualquer jeito. Não é a porta escancarada, não. Né? Precisa viver em santidade. Precisa ter respeito às questões da igreja. A igreja é obra de Deus. Aí chegamos aqui. O inimigo, então, promove esse martírio, pensa que o pessoal vai... Não. E aí eles começam a perseguição. Agora, algo interessante aqui em Atos. Muito interessante. Existe um fator nos estudos da missiologia que vai dizer assim, o fator Atos 1:8, Atos 8:1. Que fator é esse? É o fator assim, que diz assim, num país, numa localidade, aonde a igreja cresce e não cumpre na íntegra Atos 1:8, esse local, esse país está suscetível a sofrer uma perseguição. Ou seja, os cristãos desse país estão suscetíveis a sofrer uma perseguição. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos assim, isso aqui é chifre do diabo ou é dedo de Deus? No começo a gente pode dizer assim, o diabo de novo está... Né? Olha, o diabo de novo está atacando. Mas na soberania e na sabedoria de Deus, Deus permite que a igreja seja dispersa. Porque talvez ele chegou realmente à conclusão que eles estavam muito confortáveis ali. Eles estavam numa zona de conforto, eles não iam sair. E qual o problema de não sair? Que seria uma religião local. Seria uma religião para talvez só Jerusalém, um pouquinho ali da Judéia, talvez esticando para Samaria, mas não uma religião mundial. E, de novo, qual é a proposta de Deus desde o início da criação do homem? A glória dele. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Missões não são realizadas pelo simples fato de salvar pessoas do inferno. Pode até ser de forma secundária. Mas o primeiro objetivo da obra missionária é a glória de Deus. No dia que tiver a adoração mundial, não haverá mais necessidade de ação missionária. Mas enquanto não existe adoração mundial, de todas as tribos, povos, línguas e raças, ainda há necessidade de missões. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como existir como igreja sem pensar a nível global. Não tem como ser cristão sem essa intencionalidade das nações, dos povos, da conversão de vidas, de ser parte do plano de Deus para realizar o plano de Deus, e o plano de Deus vai acontecer. Não sabemos o dia, a hora, mas isso vai acontecer. Quanto menos nós esperamos, quando a gente pensa que tem muito trabalho a ser feito, Deus pode fazer assim, e mudar toda a situação, todo o quadro, seja local, seja estadual, seja nacional, seja mundial. Bom, e aqui eles começam a perseguição. Esse fator Atos 1:8, Atos 8:1, é então a dispersão que leva à proclamação do Evangelho. Eles são dispersos. Então existe o fator de ajuntamento, que é o fator de adoração, existe o fator de dispersão, que é o fator de evangelização. Então, estamos juntos para o quê? Para adoração, para comunhão. Separamos para o quê? Para a proclamação do Evangelho.
para anúncio das boas novas. Isso quem? Todos os membros da igreja, sem exceção. Porque todos devem ser discípulos de Jesus e não apenas membros de igreja. Há uma diferença de membro de igreja e discípulo de Jesus. Nem todo membro da igreja é um discípulo, porém, todo discípulo é membro de uma igreja local. O discípulo é aquele que visita, não espera ser visitado. O membro espera ser visitado, o discípulo não. O discípulo ele vai fazer sua parte, o membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir para o céu e quer levar muitos para o céu. Eu tenho catalogado pelo menos 53 diferenças entre discípulo, entre membro e discípulo. 53. Ocasião de aniversário de 53 anos de uma igreja, então olhamos e vemos que havia, e existe até mais, né? Mas naquela ocasião consegui ver as diferenças entre discípulos e membros de igreja. Bom, olhando aqui então, no versículo 4. Versículo 4, eles são dispersos. São dispersos. E eles são dispersos para o quê? Iam a todos os lugares anunciando as boas novas. Então, essa parte final do versículo 4 comprova o fato que havia um propósito de Deus nessa dispersão. Por isso que é dedo de Deus e não chifre do diabo. Porque havia um propósito. Porque a partir dessa dispersão, eles começam a anunciar a palavra. Então, o evangelho começa a ir para outros lugares. Vindo para cá, e nem sempre a gente pensa assim, mas liguei o rádio no jornal e estava falando a respeito dos problemas de uma nação. A nação e se referiu à nação brasileira, que existe muitos interesses, muitos partidos, muita gente querendo puxar a sardinha para o seu lado, muitas organizações, muita coisa que está dividindo o foco de um crescimento, independente de qualquer coisa, independente de... isso ele fez uma análise geral. E ele citou 2 países que foram arrasados pela guerra. Japão e Alemanha. Foram arrasados. Só que produziu algo positivo, por incrível que pareça. Depois de 30 anos, o Japão se tornou a segunda economia mundial, logo depois da guerra. E qual foi a razão disso? Porque o país não estava mais dividido em sindicatos, em partidos, a situação do Brasil é uma situação sistêmica partidária. Então, cada partido puxa para o seu lado, né? A polarização que está acontecendo nos últimos anos, né? Está dividindo o país. E Japão e Alemanha, quando saem da guerra, eles estão unidos, porque acabou o partido, acabou o sindicato, acabou interesses, agora eles têm que se unir. Não tem outra escolha. Por isso, meus irmãos, isso é princípio bíblico. Deus dá grandes vitórias a um pequeno exército, a um pequeno povo, a uma pequena igreja. Se bem que eu acho que não existe pequena igreja. O que existe é a visão pequena. Mas um pequeno grupo, vamos colocar assim, um pequeno exército, um pequeno povo, Deus dá grandes vitórias, desde que estejam unidos. A unidade, portanto, é fundamental. A unidade de propósito. Não é uma unidade um fim em si mesmo. Não é uma comunhão transformada em koinonite, que é no doença espiritual. Muita comunhão sem missão e sem ação é koinonite. Da onde vem a palavra comunhão, da onde vem a palavra koinonia, casa, né? Administração da casa, koinonia.
onde vem a palavra economia, né? Então, koinonia, administração da casa, comunhão, é um sinônimo parecido com koinonia, mas muita koinonia se transforma em koinonite, uma doença espiritual. Igreja fechada em si mesmo, entretenimento só para os membros da igreja, muita coisa feita nas quatro paredes e nada feito fora das quatro paredes. A dispersão aqui, ela tem algo positivo. Eles não estão mais concentrados. E alguns estudiosos vão dizer que nessa época da igreja, a igreja está com mais de 100 mil membros. A igreja está com os apóstolos. Os apóstolos que viveram com Jesus. Até aquele que foi eleito, né, o critério é ter andado ali um pouco, não entre os 12, mas ali na periferia, talvez os 12, mas todos eles viram, testemunharam, tal. Então, a elite, entre aspas, espiritual, a elite do cristianismo está ali em Jerusalém, concentrados. Imagine pertencer a uma igreja que tenha um corpo de liderança espiritual nota 1000. Imagine, por exemplo, você ter os ministérios da igreja distribuídos para os apóstolos. Ministério de comunhão. Apóstolo João, o discípulo do amor. Ministério de adoração. E cada um, imagine cada um, né? Lógico que não havia essa configuração, mas o fato é que eles tinham lá aqueles que estavam e que viram Jesus e foram testemunhas oculares, e muitos discípulos que viram também estavam lá. Aí você pega os diáconos, 7 homens notáveis. 7 homens que não ficam de forma nenhuma abaixo dos apóstolos, senão pelo fato que os apóstolos foram escolhidos a dedo, depois de uma vigília de oração pelo próprio Jesus. Mas esses diáconos, eles foram escolhidos pela igreja e aprovados pelos apóstolos com critérios definidos de testemunho e vida espiritual e enchimento de espírito. Para o quê? Para resolver um problema que Satanás havia colocado na igreja. Murmuração. Começa a murmuração no capítulo 6, quando eles então, as viúvas dos helenistas, estão sendo colocadas de lado. Ali era um problema sério, porque podia dividir a igreja já ali. Com sabedoria de Deus, eles elegem pessoas para o quê? Para distribuir cesta básica para as viúvas que não estavam sendo assistidas. Mas eles não só distribuem cesta básica, que é muito importante distribuir cesta básica, distribuir alimento, mas eles têm um discernimento dizendo assim, o alimento espiritual é mais importante, então nós, apóstolos, não podemos ficar para distribuir as mesas. Vamos eleger pessoas, nós concentramos na oração e na palavra de Deus. E aí acontece que, então, descentraliza outra visão de igreja, irmãos, aqui. A gente aprende muito com Atos dos Apóstolos em relação à vida da igreja. A vida pessoal, a vida familiar, a vida como cristão, a vida como discípulo e a vida como igreja. Uma delas é a administração descentralizada. Encontramos aqui. A administração espiritual. Por quê? Porque até a administração do dinheiro é algo espiritual. Até distribuir cesta básica é algo espiritual. Porque se não for feito de forma correta, pode se transformar num desastre. Então tudo tem que ser feito de forma correta. E aí eles são dispersos. Agora, permita-me falar a respeito como eles foram dispersos e que resultado e que reação eles tiveram ao serem dispersos. Primeiro, eles foram dispersos, mas não reclamaram. Não murmuraram. Olha o contexto. Eles podiam dizer assim, como aconteceu com o povo lá no Egito, que estava no deserto. Qual era a reclamação do povo? A murmuração. Murmuração é pecado. Murmuração é louvor ao diabo. Louvor, palavras de ação de graças é louvor e adoração a Deus. O contrário disso é murmuração, é reclamação. Porque se o cristão começa a reclamar muito sobre a vida,
Ele está reclamando de quem? De Deus. Se ele está reclamando muito do seu estado físico, né? E ele não cuidou da sua saúde, ele está reclamando que Deus que criou o corpo humano, Deus o introduziu em tal família, Deus o introduziu em tal contexto, Deus te criou no Brasil nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, quando a gente tem muita reclamação, nós estamos murmurando e nós estamos louvando ao diabo. Então, ao contrário do povo de Israel, a igreja aqui não reclama. Os crentes são dispersos e, olha, dispersão não é algo fácil. Pensa, por exemplo, no número de refugiados que tem no nosso tempo. O maior trânsito humano está nos nossos dias. Muitos refugiados, afegãos que estão aqui em Morungaba, que foram acolhidos pela minha vila, minha casa, minha pátria, Vila Minha Pátria, que é um trabalho excepcional, que é acolhimento, e muitas outras organizações acolhendo refugiados, abençoando os refugiados. Lá em Moçambique, tivemos lá, não lá, mas em Angola, mas ali perto, e soubemos notícias de quem esteve ali, uma multidão de gente ali, refugiada. Então, assim, dispersão não é algo fácil. E nem sempre dispersão é algo negativo. Pega uma grande dispersão. Abraão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Pega a dispersão. O povo de Israel, do Egito para, né, de Canaã para o Egito. Aliás, Ur dos caldeus para Canaã para o Egito, Egito volta a Canaã. Jesus também. Jesus não saiu lá de Belém, teve que sair correndo de noite e madrugada, porque Herodes mandou matar os meninos abaixo de 2 anos. E ele ficou refugiado. A família de Jesus foi uma família de refugiados no Egito. Pega, por exemplo, também os filhos de Abraão foram refugiados. Pelo menos você tem ali Isaac, né? Jacó também foi refugiado, né? Foi lá para a casa do sogro, né? Aqui nós encontramos, de novo, esse aspecto de dispersão, esse aspecto que traz algo positivo, porque a reação foi positiva. Já dizia um filósofo o seguinte: o importante não é aquilo que fazem com você, mas aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. A reação, como você reage. A igreja reagiu muito bem. Os dispersos aqui foram... Então, eles não reclamaram, eles podiam dizer assim, também, os apóstolos tinham que ficar... Eles não foram sábios, não foram prudentes. Nós estamos nessa situação, você vê, eu estou falando não está aqui, tá? Eu estou falando, imaginando possíveis reclamações. Talvez isso nos ajude a não ter reclamação sem motivo. Melhor. Mesmo que tivermos motivo, não devemos reclamar, mas louvar a Deus e confiar na soberania de Deus, porque aquilo que nos parece ser negativo pode ser transformado em algo muito bom. Como aconteceu aqui. Mas voltando nessa possível situação de que eles vão pensar assim, mas também, vou te contar, né? Pedro tinha que ir lá no Sinédrio, João tinha que fazer isso. Mas ele devia ficar na tranquilidade, né? Na miúda, boca pequena. Por que os nossos líderes e reclamação contra a liderança? Aconteceu com Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Mas teve um dia que ele perdeu a calma. E esse dia que ele perdeu a calma, também, imagine 2 milhões de pessoas, em média, boa parte reclamando, cadê a comida, cadê a água, não sei o quê, preferimos comer a comida do Egito, pelo menos tinha cebola, tinha alho. Gente, né? Eles não estavam vendo o futuro. Irmãos, muitas vezes nossa reclamação acontece quando nós não
acreditamos que Deus tem o melhor para nós no futuro. Deus tem o melhor para nós no futuro. Como assim, pastor? Sim. Para onde nós vamos? Qual é o nosso destino? Nossa pátria aqui? Não. Nós somos cidadãos do céu. Nós vamos para a glória eterna. Uns vão daqui a pouco. Outros vão demorar um pouco mais. Mas, de fato, irmãos, daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. A vida é curta para ser pequena. Então, não pense no seu mundinho, não pense apenas no seu momento, por mais difícil que seja. Tenha fé em Deus. No fim, tudo melhora. No fim, tudo se ajeita. Se não se ajeitou ainda, porque não é o fim. Espere em Deus. Confie em Deus. Está numa situação difícil, Deus tem um propósito. Não pergunte por quê. Pergunte para Deus para quê. Com qual propósito? Com qual propósito eu estou vivendo determinada situação? Seja ela qual for. E aqui, meus irmãos, vale um destaque. Eles não reclamaram. Não reclamaram. Eles não criticaram. Eles apenas seguiram o fluxo da soberania de Deus. Deus é soberano. Quando nós acreditamos, não é só na cabeça. Você pode ter a melhor teologia sobre a soberania de Deus. Você pode ser um calvinista inveterado. Você pode ser do grupo dos reformados. Mas se você não tiver a soberania de Deus em seu coração, vai ser apenas teoria. Porque no dia que o calo apertar, no dia que vier a má notícia, entre aspas, no dia que você estiver no aperto, num beco sem saída, é o momento de você confiar na soberania de Deus. A soberania de Deus nos tira dos ombros um peso muito grande. Nos tira dos ombros o controle. Que tudo depende da gente. Não! Pouca coisa depende da gente. Até, vamos dizer que tudo depende de Deus. Você está vivo porque Deus permite, você está respirando porque Deus permite. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe para você adorar a Deus. Você está aqui ouvindo com muita atenção e respeito a palavra, porque o Espírito Santo está usando a sua vida, está falando no seu coração. E eu espero que esse momento seja relevante e produtivo na sua vida a nível de frutos espirituais. Eles foram dispersos. E o propósito, a reação, o propósito de Deus, entendido pelos aqueles irmãos que foram dispersos, foi que eles deveriam fazer o quê? Proclamar a palavra. Anunciar o evangelho. A sequência da obra de Deus está em jogo. Ação simples, feita com amor a Jesus, se transforma em algo muito importante a nível espiritual e histórico. Eles foram e anunciaram a palavra. Eles foram e proclamaram o evangelho. Na sequência, vai dizer que começa um avivamento na região da Antioquia. Outro momento importante. Há uma pausa aqui, e depois nós vamos ver na sequência. O capítulo 8, ele entra no capítulo 9 com a pausa de algo muito importante, que a princípio não se tem muita importância e relevância. Só vamos entender a importância do capítulo 9 depois. Numa outra jogada de Deus. Uma outra estratégia de Deus. Qual a estratégia no capítulo 9 que nós vamos falar no próximo domingo? Não percam. Olha, o próximo domingo está prometendo, viu?
porque nós vamos falar na EBD sobre continuar os gêneros literários, algo muito importante para a interpretação da Bíblia. Entraremos na história da conversão de Saulo de Tarso, o inimigo da igreja, o líder do Estado Islâmico, se fôssemos comparar com os dias de hoje, o líder do PCC, o cara que estava arrasando a igreja. Consentiu na morte de Estevão, está perseguindo a igreja, e aí a jogada de Deus aqui. Transformar no maior inimigo do cristianismo, no maior aliado do cristianismo. Eles saíram proclamando a palavra. Saíram anunciando o evangelho. Irmãos, não percam a oportunidade. Eu quero incentivar você essa semana a orar a Deus e pedir para que Deus coloque nessa semana pessoas para você evangelizar. Nunca foi interrompido em nenhum momento da história do cristianismo a importância, a necessidade e a relevância de pregar o evangelho a nível pessoal. Aliás, os maiores frutos de conversão se dão pelo aspecto relacional. É o vizinho que ganha o vizinho, é o amigo que ganha amigo, é o colega de trabalho que ganha o colega de trabalho. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo, nunca fico. Seja perseverante. Às vezes não é o momento da pessoa. Deixa eu dar uma dica para você. Faça a sua devocional. Leia a palavra. Peça para Deus falar o seu coração. Vá para o seu ambiente de trabalho, estudo, no seu dia a dia. E a pessoa que você tem contato, você diga o seguinte: hoje pela manhã, quando eu fiz a leitura da Bíblia, eu fui impressionado, fui impactado, fui motivado, fui encorajado, fui exortado. Faça um silêncio. Espere a pessoa perguntar. Mas o que você leu? Que te impactou tanto? O que você leu que te encorajou tanto? O que você leu que te trouxe ânimo? Espera a pessoa perguntar. Se a pessoa perguntar, aí você vai ler o texto com a pessoa, você ou vai citar o texto com a pessoa. Mas vamos supor que a pessoa não pergunte. Não tem problema nenhum. Talvez não seja o momento da pessoa. Converse sobre outro assunto. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Permita-me contar uma experiência de evangelização essa semana. Talvez encoraje você também a você evangelizar pessoas. Essa semana, de segunda a sexta-feira, eu participei do Congresso Brasileiro de Missões. Mais de 2.000 pessoas, tudo crente. Tudo crente. Meu papel era falar o quê? Apresentar o ministério da Ever Home for Christ. O material, né? Falar. Isso, imagine, para todas as regiões do país, gente que nunca ouviu falar, pastores que agradeceram, até tribo indígena. Temos convite, não eu pessoalmente, necessariamente, mas para ir para as tribos indígenas para ensinar os índios a respeito de como usar o material de evangelização e discipulado e oração. Lembrando que o primeiro lugar que eu dei ensinamento foi aqui, nossa igreja. Foi o primeiro lugar. Bom, ambiente crente, várias denominações, várias igrejas, várias agências de todo tipo, e até o material que está aí é fruto de tentar ajudar uma organização missionária que está começando. Né? Depois, no final, eu vou falar um pouco mais sobre isso, não agora. Mas, tinha lá uma equipe de enfermeiros, na verdade, 2 ou 3 enfermeiros e um médico de plantão, para atender as pessoas que possivelmente poderia ter alguma situação de mal-estar. E aí, passando lá, eu falei assim, vocês fazem a aferição de pressão? Não, podemos fazer, sim. Aí aferi a pressão, tirei, coloquei o dedinho lá para ser, não vou falar o percentual para não assustar ninguém, mas controlado. E aí, então,
Fiquei sabendo que os 2 enfermeiros eram crentes, mas o médico não. E eu falei, é esse. Escolhi o melhor momento, quando estava vazio. Me aproximei, comecei a conversar, tal. Ele era médico. Falei de quem? Irmãos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para comunicar o Evangelho. Evangelho apresentado de forma criativa e inteligente, inteligível. Era um médico, falei de Lucas. Falei que Lucas tinha escrito 2 livros do Novo Testamento, tal. E ele foi dando ouvidos. Resumindo a história. Eu sempre faço a pergunta. O nome dele é Felipe. Olhe pelo Felipe. Doutor Felipe. Doutor Felipe, se você chegasse nos portais celestiais e o anjo lhe perguntasse por que eu devo abrir a porta do céu e deixar você entrar, o que você diria? Parou, pensou. Talvez, tal, não sei muita certeza. E eu fui direto. Você quer saber a resposta da Bíblia? Quero. Vou te falar 5 versículos. Só 5 versículos. Em Romanos. E aquilo que vocês já aprenderam comigo. A estrada romana que leva para o céu. Ele entendeu. Eu falei assim, o que você precisa para ser salvo? Eu preciso confessar o nome de Jesus. Você não quer fazer agora? Quero. O semblante dele mudou. Eu vou te ajudar numa oração, doutor Felipe. Como se fosse a sua oração. Repita comigo as palavras que eu vou dizer agora. É importante que você confesse Jesus. Eu expliquei o porquê e tal. Ele entendeu perfeitamente. E ali fizemos uma oração. Trocamos contato. Já mandei a música, na sequência já mandei a música que fala sobre o céu de Estênio Márcios. Valeu o dia, valeu a semana. A alegria de ver uma pessoa que entendeu a salvação. A alegria que preenche nosso coração. A gente não sabe o quanto nós perdemos de bênçãos celestiais e alegria quando nós deixamos de evangelizar. Quero incentivar você. Deus vai colocar as palavras certas. Deus vai fazer você lembrar os versículos. Seja perseverante, seja ganhador de almas, faça discípulos, porque isso é a vontade de Deus. Sem sombra de dúvidas. E aí, a sua situação, que aparentemente talvez seja contraditória, pode se tornar uma bênção. O cristão que está no hospital, ele tem algo extraordinário, ele conta com Deus. E pode ser uma testemunha. Ao perguntar para as pessoas como você está lidando com essa situação de câncer, como você está se lidando com seu pai no hospital, como você está lidando com sua mãe, como você está lidando com seu filho, como que você está resolvendo isso internamente, como que você... É uma oportunidade a pessoa abrir o coração e você falar de Jesus. Esta igreja, ela tem mais do que o suficiente, cada membro dessa igreja, por tudo quanto os irmãos já aprenderam. Para serem ganhadores de almas. Semeie. Resultado pertence a Deus. Você acha que todos aqueles todos esses que foram dispersos, vocês acham que todos eles tiveram que as pessoas aceitaram assim de boa? Não, a gente vê que a igreja foi perseguida. Então, o fato de não receber, o fato de não aceitar, o fato de não ter resultados aparentemente falando, não significa que foi um fracasso, pelo contrário. Porque as maiores barreiras da evangelização não são barreiras externas, são barreiras internas. Quando nós vencemos as barreiras internas, apesar da timidez, apesar do que for, a gente consegue resolver em nosso próprio coração e deixa que o Espírito Santo nos conduza a sair da situação de conforto,
Até mesmo na abordagem de crente, nos crentes que estavam passando ali nos corredores das estandes, tinha gente que via com a cara fechada, preocupado talvez com o horário das palestras, né? Preocupado com as estantes, preocupado com alguma coisa, mas ao conversar, ao abordar, né? E depois a gente foi desenvolvendo até algumas técnicas pessoais de como fazer isso, né? A pessoa agradecendo, poxa, mas que legal, eu ia embora para a minha terra sem ter esse conteúdo, sem ter essa informação, sem ter esse material, sem ter esse instrumento. Quanto mais, irmãos, falar a respeito de algo eterno para as pessoas. Pastor, eu preciso de ajuda nisso. Estamos dispostos a ajudar. Irmãos, porque nós queremos focar naquilo que é mais importante. Queremos focar na evangelização e queremos focar no discipulado. Na evangelização de quem não é crente e do discipulado de quem é crente. Queremos que todos os membros da nossa igreja sejam verdadeiros discípulos. Lógico que você tem a escolha de não ser. Ah, não, pastor, eu não quero tanto compromisso. Tá. Ah, pastor, eu não quero... Tá, tudo bem. Ah, pastor, não... Ah, tá bom, continua, não tem problema. Mas eu tenho que fazer meu papel entendendo que nós não podemos ficar refém de um líder espiritual. Essa igreja já está na hora de ter uma maturidade suficiente para que cada um seja um discípulo. Porque um só não dá conta. Uma administração espiritual centralizada, ela tem um movimento apenas de adição. Uma descentralização com discípulos tem um fator de multiplicação. Não queremos apenas adicionar, queremos multiplicar. E a multiplicação acontece com os membros da igreja que, ao serem dispersos. E eu quero terminar com um versículo. O versículo de capítulo 7, versículo 50. João capítulo 7, falando então de dispersão. 7:53. E todos foram embora para sua casa. Ao irmos embora para nossa casa, o desafio é: não reclame, não murmure, evangelize. Troque a fofoca pela evangelização. Troque a murmuração pela evangelização. Troque falar mal do governo pela evangelização. Troque qualquer tipo de outra coisa, porque também, irmãos, vale dizer, eles não politizaram. Eles não colocaram a culpa nem nos líderes religiosos do templo e nem colocaram a culpa nos apóstolos. Eles disseram, Deus é soberano, Deus sabe o que faz, vamos seguir o fluxo e vamos fazer o que precisamos fazer aonde Deus nos enviar. Amém? Aonde você for essa semana, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da faculdade, seja no ambiente do comércio, seja no ambiente de prestação de serviço, seja no quartel, seja em qualquer lugar, ali você é representante de Jesus Cristo. Ali é seu campo missionário. Você é um discípulo de Jesus, você é um missionário. Leve as boas novas, seja as boas novas. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ao olharmos esse texto que mostra uma situação aparentemente difícil, aparentemente complicada para os discípulos, para a igreja, um fator de perseguição e grande perseguição, o Senhor transformou em grande bênção. A dispersão se torna a expansão do reino, a expansão do evangelho, a glorificação do nome de Jesus. Deus foi glorificado, vidas foram salvas. A igreja vai para regiões que até então não havia igrejas, não havia cristãos, não havia discípulos. A igreja avança geograficamente. A igreja avança numericamente. A igreja, ao avançar, vai colocando as portas do inferno abaixo. Prevalece a vida espiritual, a vida eterna.
A melhor de todas as mensagens que o ser humano pode ouvir é as boas novas da graça de Deus para com os seres humanos. Permita-nos, ó Pai, que essa semana sejamos ganhadores de almas, que possamos estar atentos às oportunidades relacionais que o Senhor nos dá, que sejamos afetivos e efetivos na comunicação da Tua palavra, que sejamos criativos, que sejamos inteligíveis, que sejamos instrumentos na Tua mão, nas Tuas mãos. Ó Deus, semeando a Tua palavra, a tempo e fora de tempo, seja na entrega de um folheto, seja na recitação de um versículo, seja no compartilhar da devocional que fizemos. Ó Deus, nos dê alma, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a não sermos ovelhas estéreis, mas que sejamos ovelhas reprodutoras. Que tenhamos a certeza da vida eterna e entrar no céu, mas que venhamos levar muitos para o céu também, através da proclamação da Tua palavra. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.